Bora lá para mais uma questão de física do livro do SAS. Um tubo em U, dispositivo verticalmente, contém água em seu interior. Considere D, água, igual a 1 grama por centímetro cúbico. Adiciona-se um dos ramos do tubo certa quantidade de um líquido não miscível em água, obtendo-se a situação de equilíbrio representada na figura. Determine em gramas por centímetro cúbico a massa específica do líquido adicionado. Vou ensinar o macete já para a gente poder, meio que para facilitar a nossa vida. Sempre que você se deparar para uma questão nesse tipo aqui, e você ficar meio na dúvida, você quer chutar alguma coisa assim do tipo, bora pensar da seguinte maneira. Eu estou olhando para esse líquido, percebe-se o seguinte, percebe-se que a água ela está mais baixa comparada a esse líquido cinza, que ele está mais alto. Se a água está mais baixa, ela está empurrando esse líquido cinza para cima, você concorda comigo que a água ela é mais densa do que o líquido cinza, né? Então, se eu tivesse uma questão, enfim, para chutar e etc., de cara eu já posso excluir que ela não é igual, a densidade do líquido cinza não é igual e também não é superior. Mas enfim, de qualquer maneira a gente ficou entre a letra A e a letra B e bora lá então ver como que a gente faz esse cálculo. Bem, até essa altura aqui, ó, até essa altura ainda é o mesmo líquido que é a água, ok? Então nesse ponto a pressão é igual, tá? Então aqui do lado esquerdo eu tenho a pressão da água, vou chamar aqui de H2O, e aqui do lado direito eu tenho a pressão desse líquido que está sobre esse ponto que eu marquei. Bem, a equação da pressão, ela é o quê? Ó? Pressão é igual à densidade do líquido multiplicado pela gravidade multiplicado pela altura da coluna, né? A altura da coluna ou a profundidade a partir da superfície. É muito comum ter aluno que se confunde pensando que é a altura de baixo para cima. Não, gente. Pensa comigo. A pressão hidrostática, a pressão da água, qual que é a pressão qual que é a força que gera pressão sobre o seu corpo? É a água que está em cima de você ou é a água que está embaixo de você? A água que está embaixo de você, ela não está sobre você fazendo força sobre o seu corpo. Então ela não vai causar uma pressão sobre você. A pressão é causada pela quantidade de líquido, pela quantidade de massa, etc., que está sobre você. Beleza? Sobre o ponto. Então bora lá. Como ainda é o mesmo ponto, é o mesmo líquido até aquele ponto ali, é a mesma profundidade, né, a mesma altura, eu vou considerar o seguinte, que a pressão nesses dois pontos são iguais, né? A pressão H2O tem que ser igual à pressão no líquido. Como é que vai ser então a densidade H2O multiplicado pela gravidade multiplicado pela coluna da esquerda, né, do H2O da água. Isso tem que ser igual à densidade desse líquido multiplicado pela gravidade e pela altura desse líquido. Então bora lá ver quanto que vale. Tem gravidade dos dois lados, para facilitar a minha vida, já posso cortar. Bem, vamos lá já isolar a nossa densidade do líquido. Então a altura que está multiplicando, já vou mandar para lá dividindo. Então a densidade do líquido é igual à densidade da água, que vale 1. A coluna de água, que seria essa distância daqui até aqui, que no caso vale 2, né? Professor, por que vale 2? A gente, se aqui vale 8, quanto que vale esse pedacinho aqui? Se isso tudo aqui vale 10, né? Então ali vale 2. Dividido pela altura do líquido que está sobre esse ponto, né? Então, ó, se tudo isso aqui vale 10,5 e esse pedaço aqui vale 8, só esse pedaço aqui vai valer quanto? 2,5. Então a conta vai ficar, então, 1 vezes 2, 2. 2 dividido para 2,5. Resposta 0,8, né? Grama por centímetro cúbico. Alternativa correta, letra B de bola.